Senhores e senhoras, bom dia, meus caros amigos, deputado Walter Feldman, senadora Marina Silva e meu caro Musi, organizador desse seminário. Eu creio que várias das pessoas aqui presentes já participaram de muitos seminários que têm como tema inovação, porque, efetivamente, eu acho que todos concordam, inovação é qualquer coisa que empolgou o mundo no passado, está empolgando crescentemente o mundo agora e certamente vai empolgar muito mais no futuro. Nós somos, como consumidores, nós somos diretamente interessados em inovação e estamos indo às lojas sempre vendo produtos novos chegando, sendo colocado para nós como ofertas e normalmente nos interessamos. E nós vemos que isso, em geral, não vem do nosso país. A maioria das inovações vem, em particular, do hemisfério norte, com poucas contribuições do hemisfério sul. Queria fazer uma pergunta, todos estão ouvindo bem? Aí no último... Ok, obrigado. Mas a ideia deste seminário surgiu há mais ou menos um ano em Curitiba. Eu fui convidado pelo professor Norman do Instituto Superior... Acho que eu gostaria de trocar. Não tem um ruído de fundo aqui, não? Presta atenção. Mais longe? O professor Norman, do Instituto Superior de Administração de Curitiba, me convidou para uma conversa com um grupo de empresários e de líderes formadores de opinião de Curitiba sobre os auspícios do SEBRAE. E, nesse momento, nós começamos a discutir alguma coisa a respeito da inovação. E o que foi colocado naquela data, eu creio que foi algo importante que nos motivou a estarmos aqui nessa manhã, agora de julho de 2013. A pergunta que colocamos foi: por quê? Ao longo desses primeiros 500 anos de vida do nosso país, por que num país que tem a mesma idade dos Estados Unidos, com a mesma, descoberto mais ou menos ao mesmo tempo, com a mesma área territorial aproximadamente, não conseguiu acompanhar os passos da grande nação do Norte? Há uma diferença bastante grande. Podemos atribuir isso, sem dúvida nenhuma, às diferenças de colonização, mas passaram-se 500 anos e nós continuamos ainda a culpar a nossa colonização como responsável por não termos emergido no mercado com uma característica competitiva que nos permita a participar do mercado mundial nas mesmas proporções das nossas dimensões geográficas. O Brasil hoje é um país continente, mas não é um país continente do ponto de vista econômico e cultural. Não queremos colocar isso de jeito nenhum sob a ótica da crítica. Eu acho que nós devíamos colocar isso sob a ótica da oportunidade para mudar. O que nós podemos fazer para mudar? Essa foi a fundamental argumentação que nós seguimos para estarmos aqui nesse seminário. E olhando para o que aconteceu no país do Norte, nos Estados Unidos, nós vemos que algumas coisas emergem como importantes, como a liberdade para empreender, a capacidade de empreendimento e o estímulo que tem o americano de encontrar novos caminhos. Nós temos milhares de exemplos nessa direção. Um deles, por exemplo, que podemos trazer é do genial Steve Jobs, o criador da Apple. O Steve Jobs, pouco antes da sua morte, ele, na Universidade de Stanford, na Califórnia, ele disse algumas coisas de extraordinário valor. Uma delas que ele disse foi:
Se eu não estivesse no Silicon Valley, como sabe, Vale do Silício, próximo da cidade de São Francisco, na Califórnia, onde se criou, na realidade, essa expressão que nós usamos correntemente, tecnologia de informação, ele disse claramente que, se não tivesse na Vale do Silício, não teria conseguido criar a Apple. Raciocinando sobre o que ele disse, se eu não estivesse numa sociedade sábia, eu não poderia ter criado uma companhia sábia. Em outras palavras, uma sociedade sábia tem que existir para nós produzirmos pessoas, resultado de sábios. Se nós extrapolarmos isso de uma forma bastante intensa, nós podemos dizer que, se o Einstein tivesse nascido no interior da África, certamente não seria o físico que nós conhecemos. Ele nasceu na Alemanha, cresceu na Alemanha, onde havia um clima favorável para que ele pudesse expressar tudo isso que foi realmente as bases fundamentais de mudança no mundo que nós estamos vivendo hoje. E isso obriga, efetivamente, na criação dessa sociedade sábia, como foi colocado agora pelo Musi, o domínio de educação para todos, educação abrangente, criando uma competência generalizada. O próprio Ministério da Educação, e mais recentemente o IBOP, coloca que 70% dos brasileiros são analfabetos funcionais. Analfabetismo funcional é um eufemismo criado pelo Ministério da Educação para explicar que mais de 70% dos brasileiros, se leem, não entendem o que leem. Isso é uma tragédia nacional que tem que ser eliminada. Os processos de eliminação, evidentemente, passam por todos. Como diz o próprio artigo 205 da Constituição, que a educação é dever de todos, não é simplesmente do governo. Nós todos temos que nos engajar para que essa mancha na nossa população seja eliminada e nós possamos olhar para o futuro, um país que possa oferecer condições de vida muito melhores para os nossos descendentes. Condições essas que nós não estamos agora possibilitados de oferecer. Mas, com essas considerações de caráter original, de caráter históricos, vamos dizer, eu gostaria de convidá-los a dar um passeio para o futuro e olhar para esse nosso grande país, que tem um papel enorme para desempenhar no concerto das nações. Uma nação com todas as dimensões físicas necessárias para nós chegarmos a uma realização muito maior do que nós temos hoje. O exemplo que o Buzi colocou da Embraer, que eu participei bastante desse projeto, é muito claro. Durante a década dos 40, um oficial da aeronáutica achou que nós só faríamos avião se antes fabricássemos engenheiros. E, a partir daí, aconteceu o que acontece agora. Nós temos aviões brasileiros criados no Brasil, com propriedade tecnológica, propriedade intelectual nossa, marcas nossas, voando em 90 países do mundo, e somos considerados hoje o terceiro maior fabricante de jatos comerciais do mundo. Isso aconteceu numa geração, ou menos ainda que uma geração, o que significa que nós podemos, com rapidez, nas condições que o mundo hoje oferece, fazer com que o nosso país se transforme com uma rapidez enorme, olhando para tudo isso que nós vamos discutir ao longo do dia de hoje, num processo de transformação que compete a cada um de nós, e não simplesmente pelo governo. Nós, não sei o que aconteceu conosco, que nós achamos que o governo vai desenvolver o país. Não é verdade. Quem vai desenvolver o país são os brasileiros, como aconteceu no grande país do Norte, nos Estados Unidos e em outros países. Quem desenvolve o país é a população. O governo deve funcionar como um catalisador, gerador das oportunidades, abertura das oportunidades, e não como um obturador disso através de regulamentações extremamente sólidas como nós vivemos hoje. De modo que eu gostaria de convidá-los a participar desse processo. Que nós, ao sairmos daqui, refletíssemos um pouco a respeito do que nós estamos pretendendo atingir. Neste seminário, nós vamos explorar bastante, através dos ilustres palestrantes que convidamos, para colocarem as suas ideias a respeito do que estamos fazendo e não olhando muito para o passado, tentar olhar mais para o futuro.
O que nós temos que fazer para ver que esse país que não atingiu aquilo que nós desejamos, como irá atingir? Quer dizer, como se fosse fazer um projeto para construir algo que venha acontecer para o futuro e não simplesmente ficarmos olhando coisas que foram executadas do passado. Nós tivemos o privilégio de trazer hoje, numa palestra que vai acontecer às 3 horas, trazer o vice-reitor do Instituto de Tecnologia da Califórnia, a Caltech. A Caltech é considerada hoje uma das escolas mais destacadas do mundo na área da tecnologia e na área da produção de resultados. Uma escola relativamente pequena, não é muito grande a Caltech, em termos do seu número de alunos, mas ao longo dos seus pouco mais de 100 anos de vida, tem 33 prêmios Nobel. É um número realmente impressionante. E nós temos aqui hoje o vice-reitor da Caltech, que se prontificou a estar conosco hoje à tarde para falar alguma coisa sobre inovação. Passamos o dia com ele ontem e discutimos bastante e temos certeza que ele vai trazer ideias que nós podemos refletir sobre elas e construir, basicamente, sobre essas ideias. E por que fizemos isso? Simplesmente porque a Califórnia é um estado destacado dentro de um país destacado. Estados Unidos da América, como sabe, goza da liderança mundial, tecnológica, cultural, nos últimos 50, 60 anos, com bastante destaque. Está ameaçado agora por outros países que encontraram seus caminhos de desenvolvimento, embora sejam países bastante mais difíceis que o nosso, como é o caso da Coreia do Sul e da China. A China não é uma nação como somos nós. Nós temos uma unidade nacional espetacular que serve de base para tudo isso que possa acontecer no futuro. No caso da Califórnia, por exemplo, o ano passado, mais de 50% de todo o capital de risco dos Estados Unidos foram aplicados na Califórnia. E a pergunta é, por quê? Por causa do espírito de empreendedor, inovador e criativo do povo da Califórnia, que trabalha intensamente nessa direção. Hoje nós estamos o tempo inteiro aqui no nosso país trabalhando sobre tecnologias da Califórnia, do Silicon Valley, da área espacial, da área das comunicações internacionais, da área farmacêutica, enfim, em todos esses locais, sem falar, é claro, em Hollywood, que domina a cinematografia mundial, tudo isso vem desse Estado americano que, através da inovação e da capacidade técnica de criação de uma sociedade sábia, através de processos educacionais bastante avançados e eficazes, no sentido não só de ensino, mas, sobretudo, no sentido de aprendizagem, é realmente um Estado vitorioso. E esse exemplo nós podemos repercutir aqui, porque o Brasil, como mencionei, tem todas as condições físicas necessárias para dar esse passo à frente. E depende de nós de utilizar os instrumentos que nós já temos e conseguir esses resultados que nós desejamos atingir. Enfim, o que nós estamos propondo aqui hoje é uma viagem para o futuro e olhando o futuro com confiança, que nós podemos chegar a ele e que esse futuro de confiança possa estar no coração de cada um, com a obrigação que nós temos de proporcionar aos nossos descendentes um país melhor. E muitos podem dizer, puxa, esse sujeito está trazendo algo de extremamente ambicioso que não vai acontecer. Não, eu acho que pode acontecer dependendo da nossa disposição. Eu sugiro que pensemos nisso. Nós não vamos terminar tudo num seminário dessa natureza, mas vamos trazer muito boas reflexões para vermos nossa atitude e como nós podemos ajudar esse país a ser bastante melhor. Isso é possível, porque isso foi pensado atrás, não somente no caso da Embraer, que foi citado aqui, mas temos algumas centenas de empresas brasileiras que conseguiram idênticos resultados. Talvez nós não possamos listá-las a todas, mas, sem dúvida nenhuma, existem exemplos aí que podem ser explorados. Mas esses exemplos são ainda muito pequenos para um país da dimensão que nós temos e com a multiplicidade das tecnologias, dos conhecimentos e das oportunidades que tem no mercado mundial. De modo que
feito esse convite, eu queria novamente agradecer a gentileza dos que estão aqui presentes e pedir novamente que reflitam sobre isso, que ao final desse evento, nós não saímos daqui simplesmente fazendo um julgamento se o evento foi bom ou não foi bom. Procurar pensar aquilo que nos interessa sobre o que foi dito, foi discutido, e que nós possamos ser atores desse processo que possa acontecer no futuro, e não simplesmente de espectadores que esperam que outros possam fazer e possam fazer as coisas acontecer. É uma responsabilidade de cada um de nós, e essa responsabilidade nós não podemos transferir para ninguém. Espero que nós possamos nos convencer que nós somos, cada um de nós, bastante melhores do que nós imaginamos e podemos influenciar muito mais em relação ao futuro de um país que, efetivamente, nós estamos ligados permanentemente, não só através de nós próprios, mas através dos filhos, dos descendentes que nós estamos colocando para contribuir para essa grandeza no futuro. Muito obrigado.